A tarde em Chapecó foi dura para o torcedor bicolor. Com mais de 11.000 pessoas presentes na Arena Condá, a chapecoense não tomou conhecimento do Paysandu e venceu por 2-0, num jogo que deixa um gosto amargo, não só pelo placar, mas pelo contexto em que ele acontece. Os 2 gols do time da casa foram marcados pelo lateral paraguaio Walter Clar, que aproveitou a fragilidade defensiva do Papão para se destacar na partida e praticamente decidir o confronto sozinho. Logo no primeiro tempo, já dava para sentir que a Chape entraria mais ligada. Com Mailton jogando muito pela direita, criando espaços e desequilibrando, o time catarinense começou a encurralar o Paysandu. E a verdade é que o lateral deve estar de malas prontas rumo ao São Paulo, porque se continuar jogando nesse nível, dificilmente ficará em Chapecó por muito tempo. O primeiro gol nasceu justamente de uma jogada construída pelo lado direito, numa movimentação inteligente que resultou na bola nos pés de Clar, que finalizou com precisão. No segundo tempo, mais uma vez o Mailton apareceu bem. Dessa vez, ele achou Giovanni Augusto, que é paraense, cria da base do próprio Paysandu. Foi dele o cruzamento que encontrou Walter Clar novamente livre para marcar. Esse foi o 10º passe para gol do Giovanni Augusto na temporada, que saiu lesionado, inclusive, depois de ter passado a semana inteira com virose. Mesmo assim, entrou em campo, correu, deu assistência e foi peça-chave no triunfo da Chape. A atuação do Paysandu, por outro lado, foi marcada por uma série de limitações. O técnico Claudinei Oliveira, que passou por um procedimento cirúrgico na sexta-feira para a retirada de cálculo renal, mostrou muita disposição ao estar presente na beira do gramado comandando a equipe. Ainda assim, as opções que ele tinha à disposição não foram suficientes para segurar a Chapecoense. Claudinei optou por colocar Thiago Heleno no lugar do novilho, e manteve Luan Freitas improvisado como terceiro zagueiro ou lateral direito, numa formação que mais uma vez levantou críticas por parte da torcida. No ataque, Benítez precisou ser titular, já que Diogo Oliveira, também acometido por virose, só entrou no segundo tempo, indo claramente pro sacrifício. E mesmo com todo o esforço, o resultado não veio. A derrota foi mais uma dentro de uma sequência que preocupa. O Paysandu chega agora a 5 jogos sem vencer, com 2 derrotas consecutivas, algo que começa a pesar na tabela de classificação e, principalmente, no emocional do grupo. É aquela famosa conta que se faz no início da competição, tem jogo que você já marca com um X de vermelho, admitindo que a derrota é provável. E esse confronto contra a Chape talvez já estivesse dentro desse cálculo. Mas o problema é o cenário. O Paysandu não está numa posição confortável para aceitar esses resultados sem questionar o impacto. O time bicolor hoje é o 19º colocado, com os mesmos 21 pontos do Lanterna Amazonas, que também empatou e ficou na mesma. O Botafogo e o Volta Redonda estão logo acima com 22 pontos, mas com jogos ainda a disputar, ou seja, a tendência é que o Papão termine mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento, acentuando a pressão e o desespero. Durante a partida, o Paysandu até teve chances de abrir o placar. Teve uma jogada clara com Garcês, uma cabeçada perigosa do Luan, e uma bola que o Thiago Heleno cabeceou na pequena área e foi salvo em cima da linha pelo zagueiro Bruno Leonardo, ex-jogador do Papão. Aquela bola era o empate, e talvez mudasse a história do jogo. Mas o futebol, como sempre, não perdoa quem não aproveita. O segundo gol da Chape expôs ainda mais a fragilidade defensiva do Paysandu. Mesmo com 3 zagueiros de ofício em campo, a marcação foi frouxa e permitiu que Walter Clar recebesse praticamente sozinho dentro da área para finalizar. Houve até um desvio do Thalisson na origem da jogada, mas isso não justifica a liberdade que o paraguaio teve para dominar e bater, tranquilo, sem ninguém por perto. No banco, Claudinei viu seu elenco limitado se perder em meio à tentativa de reagir. O goleiro Rafael Santos, que entrou durante o jogo, chegou a pegar uma bola complicada após um chute fraco do Garcês, mas também quase entregou o ouro numa jogada em que furou o freio, assustando a defesa bicolor. O que mais incomoda o torcedor não é apenas o placar. É o conjunto da obra. A sequência de tropeços, a queda de rendimento, a sensação de impotência diante de um cenário que vai se estreitando a cada rodada. A parte de baixo da tabela está embolada, mas os concorrentes diretos estão começando a reagir. E o Paysandu,
que chegou a esboçar uma arrancada com Claudinei, agora volta a patinar. Está sem vencer há 5 rodadas, com um retrospecto recente de 2 empates e 3 derrotas, e com o transfer ban ainda travando a possibilidade de reforçar o elenco de forma mais agressiva. Durante a semana, o clube conseguiu um aditivo no patrocínio com o Banpará, com o apoio do governo estadual, e também solicitou um adiantamento à CBF. Com isso, a expectativa de que, resolvendo a questão burocrática, o Paysandu possa contratar pelo menos 3 jogadores nas próximas semanas. Mas o tempo está correndo. Agora restam apenas 16 jogos para o fim da Série B, e a necessidade de pontos é urgente. Não dá mais para errar. A volta de nomes como Del Valle e Ross pode dar novo fôlego ao time. O Ross, por exemplo, ficou fora de 11 partidas, mas já deve estar em condições de jogo no próximo domingo, quando o Papão enfrentará o Operário. E aí entra a dúvida, ele entra como meia? Substitui o Marlon? Ou o Denner? Claudinei vai ter que decidir, mas uma coisa é certa, precisa colocar em campo quem estiver melhor, fisicamente e tecnicamente, porque não há espaço para testes ou improvisos. O Denner, aliás, fez uma partida interessante, mostrando visão de jogo, distribuiu boas bolas e parece estar crescendo de produção. Mas a pontaria continua sendo um problema grave. Criar, o Paysandu até cria. Mas finalizar com eficiência é outra história. A bola não entra, e quando entra, é invalidada ou salva em cima da linha. O treinador até reconheceu após a partida que o time não se limitou a se defender. Tentou jogar, buscou criar chances, chegou a finalizar mais que a Chapecoense, mas a qualidade nas finalizações foi muito inferior. Enquanto a Chape teve objetividade e frieza, o Paysandu esbarrou nas próprias limitações, no nervosismo e na tomada de decisões equivocadas. Claudinei também explicou a escolha por manter Luan Freitas na lateral, uma posição que claramente não é sua especialidade. Segundo ele, era uma forma de reforçar a bola aérea defensiva, algo que o Edilson, mais leve e ofensivo, não oferece. Mas é aquela história, todos os gols da Chape vieram com a bola no chão. Ou seja, a teoria até pode fazer sentido, mas na prática, não funcionou. O próprio Edilson, aliás, deu uma assistência de cabeça no último jogo, quando entrou no segundo tempo. E isso mostra que talvez fosse hora de parar de improvisar e colocar os especialistas para jogar. O Luan é um zagueiro, e colocá-lo para fechar um lado de campo que exige explosão, velocidade e apoio ofensivo acaba limitando o time em todos os setores. A ausência do novilho também foi tema na coletiva. O técnico justificou que queria dar mais experiência à zaga e por isso optou por Thiago Heleno. E, de fato, o zagueiro veterano mostrou que pode ser importante, especialmente nas bolas paradas ofensivas. E o cenário é ainda mais dramático quando comparamos os empates acumulados. O Paysandu é o segundo time que mais empatou na competição, com 9 empates, ficando atrás apenas do Remo, que empatou 10 vezes. Isso mostra uma dificuldade crônica de transformar desempenho em resultado. Empatar demais é perder a chance de somar pontos cruciais, e num campeonato tão equilibrado como a Série B, esses detalhes fazem toda a diferença. O torcedor está angustiado. Cobra, questiona, protesta, mas também continua apoiando. Sabe que ainda há tempo para reagir, mas também sabe que é preciso atitude, reforços e mudanças urgentes. O elenco está curto, desgastado e pressionado. E nesse ambiente, ou o grupo se fortalece e cresce, ou o risco de queda aumenta a cada rodada. Enquanto isso, lá no outro lado do campo, a Chapecoense vai se consolidando como um time extremamente bem organizado. A equipe de Dalpozo é compacta, objetiva e sabe explorar bem as características dos seus jogadores. A movimentação dos alas, a leitura de jogo do meio-campo e a eficiência do ataque fazem da Chape uma das equipes mais consistentes da Série B. E foi justamente essa consistência que passou por cima do Papão neste domingo. A sensação geral é que o Paysandu não fez uma partida terrível, mas foi punido por seus próprios erros. Criou, teve volume, teve entrega, mas faltou precisão. E diante de um adversário que sabe aproveitar as oportunidades, qualquer vacilo é fatal. O time paraense sai de Chapecó sem pontos e com a sensação de que o buraco está ficando mais fundo.
O caminho agora é encarar cada rodada como final. São 16 jogos, 8 vitórias necessárias e um transfer ban para resolver. A diretoria precisa agir rápido. O time precisa vencer. O torcedor precisa voltar a acreditar. E tudo isso precisa começar já, no próximo jogo. Porque o tempo está acabando. O Paysandu entra agora naquela fase do campeonato em que não existe mais espaço para desculpas. É vencer ou vencer. O torcedor sabe disso. O elenco também. E a diretoria, pressionada por resultados e pelas limitações financeiras, precisa tomar decisões estratégicas que mudem o rumo da temporada. A Série B não perdoa quem hesita. E o que se viu nos últimos jogos foi justamente um time hesitante, inseguro, por vezes até perdido em campo. Contra a Chapecoense, o placar foi só mais um reflexo de algo maior, algo estrutural. E talvez seja esse o maior problema do Papão neste momento, a ausência de uma espinha dorsal confiável. O time até tem nomes experientes como Thiago Heleno, tem jogadores da base que surgem com disposição, mas ainda carece de um meio-campo dominante, de um atacante decisivo, de um padrão que se mantenha ao longo das partidas. É um time que vive de lampejos, de bolas alçadas, de uma ou outra jogada individual, mas sem a força coletiva que caracteriza os times que conseguem escapar do rebaixamento ou lutar pelo acesso. Falta alma, falta entrosamento, falta confiança. Dentro do vestiário, o ambiente começa a se abalar. A pressão por resultados já começa a pesar nos ombros dos atletas. Jogadores como Diogo Oliveira e Royce, que carregam expectativa de desequilíbrio técnico, estão mais no departamento médico do que em campo. E mesmo quando voltam, ainda não têm a intensidade necessária para resolver. O Royce, por exemplo, ficou fora de metade do campeonato até agora. Já são 11 partidas sem atuar, e o time sente a falta de alguém com sua capacidade de criação. O retorno previsto para o jogo contra o Operário pode representar um novo fôlego, mas também é preciso cautela, não adianta colocá-lo em campo meia bomba e queimá-lo antes da hora. Outro ponto que pesa é o improviso. O caso do Luan Freitas sendo escalado na lateral direita é sintomático. Não é a dele. E não é porque ele é esforçado que isso justifica a insistência. Quando se opta por colocar um zagueiro na lateral, perde-se profundidade, perde-se apoio ofensivo e abre-se mão de uma das maiores armas no futebol moderno, o jogo pelos lados. Edilson, mesmo não sendo um primor defensivo, é um lateral de origem, tem qualidade no passe, apoia com mais precisão e dá opção ofensiva. A escolha por reforçar a bola aérea defensiva com o Luan acabou não fazendo sentido quando os gols sofridos vieram todos pelo chão, em jogadas bem construídas, com toques rápidos e infiltração. É aquela velha história de treinador que tenta corrigir um problema e acaba criando outro. E Claudinei, apesar de experiente, tem cometido esse tipo de erro. As invenções precisam parar. Agora é hora de apostar no simples, no que funciona. A Série B não é lugar para experiências mirabolantes. É um campeonato que exige intensidade, regularidade, principalmente, consistência tática. E o Paysandu, infelizmente, ainda não conseguiu encontrar o seu desenho ideal. A explicação sobre a ausência do novilho também levanta dúvidas. Claudinei falou em buscar mais experiência com Thiago Heleno, o que até pode fazer sentido, mas não resolve a oscilação do sistema defensivo. A zaga bicolor continua batendo cabeça, sofrendo gols evitáveis, e pior, perdendo duelos individuais com frequência. A bola aérea defensiva, que deveria ser um ponto forte com tantos jogadores altos, também tem se mostrado frágil. E se a defesa não transmite segurança, o time todo sofre. É o efeito dominó, meio-campo récua, atacantes ficam isolados, e o adversário domina o jogo. Horário no próximo domingo é decisivo. Se vencer, o Paysandu pode até sair momentaneamente da zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. Mas mais importante do que sair do Z4 é mostrar um futebol que convença. Uma vitória jogando mal apenas alivia momentaneamente. O time precisa engrenar, precisa criar uma sequência de bons resultados para respirar. Porque a tabela não perdoa. Depois do Operário, virão confrontos ainda mais difíceis. E sem uma base sólida, sem um plano claro,
o risco de afundar de vez é real. A torcida sabe disso. E mesmo criticando, mesmo questionando, segue apoiando. Porque a relação com o Papão vai além dos resultados. É história, é amor, é paixão. Mas até a paixão tem limite. E o clube precisa fazer jus à grandeza que tem. Resolver os problemas internos, ajustar o elenco, dar confiança ao treinador e, acima de tudo, colocar em campo uma equipe que lute. Que brigue por cada bola. Que dispute cada lance como se fosse o último. Porque, nesse momento, cada ponto pode ser a diferença entre a permanência e o rebaixamento. A reta final da Série B promete ser dramática. O Paysandu, com 16 jogos pela frente, precisa vencer ao menos metade para ter chances reais de escapar. É difícil? Muito. Mas não é impossível. O futebol já mostrou histórias de superação muito maiores. O que não pode acontecer é aceitar a situação como algo normal. É hora de virar a chave. De parar de lamentar e começar a reagir. Porque o relógio está correndo. E o Papão não pode mais perder tempo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Luan, o jogador que nos últimos anos vem chamando atenção por sua performance em clubes do Norte e Nordeste do Brasil, chegou oficialmente para reforçar o Paysandu, clube que tem buscado retomar sua tradição e subir na classificação nacional. Nos bastidores do clube, já circulam rumores de que a chegada de Luan não é apenas para compor elenco, mas sim para assumir papel de liderança dentro do vestiário, influenciando jovens talentos e impondo disciplina tática. Fontes internas comentam que o jogador tem se mostrado entusiasmado com a possibilidade de vestir a camisa bicolor, afirmando a amigos próximos que está ansioso para contribuir de forma significativa, seja com gols, assistências ou simplesmente com sua presença em campo. Torcedores nas redes sociais não demoraram a expressar expectativas, criando hashtags e comentando sobre a possível transformação que Luan poderia trazer ao time, especialmente em partidas decisivas. Enquanto isso, a diretoria do Paysandu aparenta estar segurando a ansiedade, evitando declarações oficiais muito otimistas, mas deixando claro que a contratação representa um passo estratégico importante. Há quem diga que o jogador teria recebido ofertas de outros clubes, mas optou pelo Paysandu devido à identificação com o projeto esportivo e à oportunidade de se consolidar como peça-chave em um elenco que mescla experiência e juventude. O ambiente do clube, por ora, se mostra eufórico e cauteloso ao mesmo tempo. Nos corredores do estádio e nos treinos abertos, o burburinho sobre Luan não para. Jornalistas esportivos e torcedores têm trocado informações, criando uma atmosfera de expectativa intensa. O fato de Luan ser um jogador versátil, capaz de atuar tanto no meio-campo quanto mais avançado, tem alimentado especulações sobre o impacto que ele terá nas diferentes fases do jogo. Analistas esportivos comentam que sua chegada pode obrigar o treinador a repensar a formação tática, explorando sua capacidade de infiltração e passe preciso, o que poderia gerar um efeito cascata positivo em outros jogadores. Fontes próximas ao elenco afirmam que Luan já começou a interagir com os companheiros, participando de treinos coletivos e demonstrando comprometimento em se adaptar rapidamente ao estilo do clube. Conversas informais sugerem que ele busca criar sinergia com os jogadores mais jovens, transmitindo experiência acumulada em temporadas anteriores, e ao mesmo tempo absorvendo energia e vontade dos atletas em ascensão. As redes sociais se tornaram um canal privilegiado para a divulgação de vídeos curtos de treinos, onde fãs e seguidores especulam sobre a estreia e possíveis combinações de jogadas. Tudo indica que a diretoria está observando com cuidado o mercado e que a chegada de Luan pode ser o pontapé inicial de outras movimentações estratégicas que ainda não foram divulgadas oficialmente. Entre rumores e comentários de bastidores, a presença de Luan também tem gerado debate sobre o futuro do Paysandu na temporada. Alguns especialistas destacam que, se bem aproveitado, o jogador poderá ser o catalisador de um desempenho mais consistente do time, equilibrando defesa e ataque com sua leitura de jogo aguçada.
Há quem diga que sua chegada influencia diretamente negociações com outros atletas, já que clubes rivais estariam atentos à movimentação do Paysandu no mercado, e Luan poderia atrair novos talentos interessados em atuar ao seu lado. Torcedores, em fóruns e grupos de WhatsApp, especulam sobre sua adaptação ao clima e à cultura local, mas a maioria se mostra otimista diante da experiência que ele traz. Entre piadas, memes e comentários sérios, a torcida tenta decifrar como o técnico aproveitará suas habilidades em diferentes situações táticas, considerando ainda o impacto psicológico positivo que a contratação pode trazer. Fontes internas relatam que reuniões estratégicas no clube têm considerado a presença de Luan como fator de transformação na mentalidade do elenco, motivando atletas que antes apresentavam desempenho irregular. Nos bastidores, a expectativa é de que ele seja integrado gradualmente, permitindo que o time se adapte ao seu estilo, e que sua liderança natural seja explorada em momentos decisivos da temporada. A movimentação de Luan no Paysandu também levanta discussões sobre o mercado de transferências e a política de contratações do clube. Analistas esportivos afirmam que a chegada de um atleta com seu perfil indica uma estratégia clara da diretoria, investir em jogadores capazes de fazer a diferença imediatamente, mas que também possam influenciar positivamente o crescimento do elenco. Há rumores de que a negociação envolveu conversas longas e detalhadas sobre cláusulas contratuais, premiações por desempenho e metas de participação, reforçando a ideia de que o clube está atento a todos os detalhes para maximizar resultados. Nos bastidores, comenta-se ainda sobre a reação de outros atletas que estavam próximos de sair do clube, mas que agora demonstram interesse em permanecer, motivados pela presença de Luan. A imprensa local não cessa de especular sobre possíveis estreias, escalações e mudanças táticas, criando um cenário de expectativa constante. Para a torcida, a chegada do jogador se transformou em tema central, com discussões acaloradas em redes sociais e transmissões esportivas, mostrando como um único reforço pode movimentar a narrativa de uma equipe inteira. Fontes do clube indicam que Luan está consciente da pressão e das expectativas, e que já se prepara mental e fisicamente para contribuir de maneira significativa, consolidando sua imagem entre os torcedores e a diretoria. Enquanto a ansiedade cresce, a rotina de Luan no Paysandu parece seguir um ritmo intenso, repleto de treinamentos, reuniões e adaptação ao elenco. O ambiente do clube, ainda permeado por rumores e especulações, observa cada passo do jogador, desde interações com companheiros até desempenho em treinos coletivos. Jornalistas destacam que, mais do que números e estatísticas, a chegada de Luan traz uma narrativa de esperança e renovação para o time, instigando o debate sobre potencial, liderança e influência em momentos decisivos. Torcedores se dividem entre entusiasmo e curiosidade, acompanhando cada postagem, entrevista ou movimentação nos bastidores. Entre comentários e palpites, surge uma sensação de que o clube poderá viver uma fase de transformação, com o jogador servindo de catalisador para melhorias táticas e motivacionais. No meio dessa expectativa, Luan se mantém concentrado, buscando integrar-se de forma natural, enquanto a diretoria observa atentamente seu impacto. Tudo indica que sua contratação não se limita a aspectos técnicos, mas envolve também questões estratégicas e psicológicas, capazes de moldar a dinâmica do elenco ao longo da temporada. A presença dele já é comentada como um fator de influência, não apenas dentro de campo, mas também no fortalecimento da identidade do clube, aproximando torcida, jogadores e direção em torno de um objetivo comum. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!